Olá, povo de Deus, fala galera, que bom estar aqui com você, trazendo mais uma porção da palavra de Deus. Hoje eu quero meditar com você sobre tomar a Santa Ceia em pecado, né? Não tome a Santa Ceia em pecado. Talvez você diga, eu já sei sobre isso, eu já entendo sobre isso. Será que podemos, devemos, como que é essa questão? E aí a gente vai conversar um pouco sobre o texto bíblico que está em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. E aí a gente vai ver do verso 25 em diante a explicação, a explanação, a teologia da ceia, para a gente aprender um pouquinho sobre a Santa Ceia do Senhor. Primeira coisa interessante é que você nunca vai ver na Bíblia a palavra dizendo Santa Ceia do Senhor. A Bíblia fala ceia do Senhor. Comumente os neopentecostais, os pentecostais adotaram esse adjetivo Santa Ceia do Senhor, né? Colocando antes da ceia do Senhor o adjetivo santa. Mas nas Sagradas Escrituras geralmente você não vai encontrar isso, em nenhum momento você encontra isso. O que a Bíblia diz que a ceia é para os santos, que a ceia é do Senhor que é santo, né? E aí por causa disso então, sem erro, né? Sem ser pecado, se adotaram a questão do santo, Santa Ceia do Senhor. Mas quem deve se santificar no dia somos nós, não só no dia. Quem é santo que está no lugar da ceia é Deus, né? Ministrando, servindo junto conosco na ceia é o Senhor Jesus Cristo, não fisicamente, que Ele estará assim na próxima ceia que Ele for servir para nós nos céus, mas Ele está ali celebrando a ceia, participando na ceia, como Ele diz na igreja, se estiverem 2 ou 3 ali, Ele estará, porque é a igreja é o corpo de Cristo. O texto fala algo tremendo sobre participar da ceia em pecado. Ele diz assim no verso 26, olha, todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o cálice, vocês estão proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. O verso 27, de maneira que qualquer um que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Algumas pessoas olham para esse versículo 27 e dizem assim, olha, a Bíblia diz que você não deve participar da ceia, que você está em pecado. Tanto é que o versículo 28 diz, olha, portanto examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então, em algumas teologias pregadas na ceia, em algumas igrejas, as pessoas dizem assim, você que está em pecado, você que não deu dízimo, você que adulterou, você que roubou, você que mentiu, você não deve participar da ceia. Será que é verdade isso mesmo? Será que você não deve participar da ceia se você não deu dízimo, se você roubou, se você mentiu? O que a Bíblia está falando? Olha só, a Bíblia fala que a gente não deve realmente participar da ceia em pecado, mas eu não quero aconselhar você a deixar a ceia, eu quero aconselhar você a deixar o pecado. Então, se você não deu dízimo, o que você faz? Se propõe, Deus, eu vou acertar o meu dízimo. Se você está adulterando, Deus, eu não quero isso para a minha vida, eu quero viver em santidade. Se você está mentindo, abandona a mentira. O Paulo, o apóstolo, diz isso, aquele que roubava, não roube mais, o que mentia, não minta mais. Então, eu não devo participar da ceia em pecado. Então, o que eu faço? Não tomo a ceia? Pelo contrário, eu deixo o pecado, eu não peco. Pastor, mas eu estava pecando até ontem. Então, eu deixo hoje o pecado. E o texto, quando fala para não tomarmos a ceia indignamente, na verdade, ela não está falando sobre adultério, mentira, roubo, ou outra sorte qualquer de pecado. Quando fala para não tomar a ceia indignamente, está falando sobre um pecado específico. Diz assim o versículo 29 em diante, o que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe o próprio juízo. Então o que está falando aqui na ceia?
dizendo que quando a gente vai participar da ceia do Senhor, ou Santa Ceia do Senhor, como você gosta de chamar, você não pode participar sem discernir o corpo do Senhor. Queridos, discernir o corpo do Senhor é entender que a gente está na igreja, que a gente é a igreja. Discernir o corpo do Senhor é dizer: Cristo morreu por mim e agora eu faço parte do corpo dele. Então o pecado que está dizendo ali que a gente tem que abandonar para participar da ceia, e ele vem falando sobre isso, Paulo, nesse texto, é que os irmãos estavam participando da ceia, olhavam para si, diziam: eu não tenho pecado, mas não discerniam o corpo. Cada um, o rico, trazia muita coisa para comer, o pobre passava fome, pessoas eram isoladas, ficavam no canto. Então ele diz: vocês não estão discernindo, vocês estão fazendo coisa errada. Vocês têm que entender que a gente é um corpo. Não posso estar brigado com a pessoa, não posso estar desdenhando a pessoa, não posso estar ignorando a pessoa, não posso achar que eu sou o corpo sozinho e participar da ceia. Não, a ceia não é para você, a ceia é para o corpo, é para a igreja. Então, querido, abandone o pecado e discerna o corpo de Cristo. Discerna o corpo de Cristo, que agora você não é só um, você faz parte do corpo de Cristo e por isso você participa da ceia. Espero que você tenha entendido um pouco mais das Sagradas Escrituras. Deus abençoe, Deus multiplique a bênção, a saúde, a alegria sobre a tua vida. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus, com as porções da palavra de Deus. Abraço, fica com Deus.